Senhor presidente, substituto, vereador Zilde Barbosa, que nesta noite preside os trabalhos, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público que mais uma vez prestigia as reuniões desta casa nessa noite, 16 de março de 2015. Como dizia Juca, né? Hoje, logicamente, o país ainda comenta o que representou o dia 15 de março de 2015 para o nosso país. Apesar de o número, quase 2 milhões de brasileiros que foram às ruas, não representar a maioria absoluta daqueles que votaram contra a candidata e hoje presidente Dilma Rousseff, mas serviu para mostrar ao Brasil inteiro de que o povo não está adormecido. E sabemos que vários são os problemas que enfrentam o governo hoje, mesmo renovando o mandato, aonde, a despeito de outros candidatos, né, e eleitos, fazem promessas e não cumprem. E desta feita, o Brasil já padecera quando das eleições em 2014, quando já vivia um recesso, já vivia o enfraquecimento da sua economia e já vivenciava a alta da inflação. E naquela oportunidade, a presidente sempre dizendo que o Brasil estava bem, a inflação estava sob controle, e hoje a gente vê beirando 8% ao mês, ou melhor, ao ano. Isso faz a gente se lembrar de quando, em 1986, o presidente da República, na época, o senhor Sarney, colocara como ministro da Fazenda naquela época o saudoso Dilso Funaro. E ele dizia que não podia enxergar um país bem quando o povo estava mal. E hoje, apesar de apenas 8% de inflação ao ano, já preocupa porque a gente está vendo aí o recesso, está vendo aí cair as vendas de automóveis, está vendo cair a produção, logicamente, se não vende, não produz. E a gente começa a verificar o seguinte: como é que pode um país estar bem se a gente está vendo aí todo o setor da economia praticamente parado? E, logicamente, o povo foi à rua de forma ordeira, brigando por aquilo que se vem pautando nos últimos 2 anos, que é a anticorrupção. A gente ouviu atentamente quando a vereadora Olga falara, aonde o dinheiro em Goiânia está saindo pelo ralo. E problemas cruciais na nossa sociedade vão se avolumando sem que nenhum horizonte se vislumbre para a solução de tais problemas. Logicamente, o maior mal desse século, sem dúvida, é a corrupção. E nós sabemos que a corrupção hoje, ela extrapola fronteiras, porque não é só no poder executivo, mas também é no poder legislativo, é no poder judiciário, e logicamente esse país não pode estar bem. É um país que está fadado a se tornar minguado como fora há 30 anos passados. Um país que recuperou a hegemonia no mundo inteiro como a 6ª potência, hoje poderá voltar a ser um país emergente. E o nosso deputado estadual, ex-senador da República, Jaba Vasconcelos, agora federal, fez o pronunciamento na Câmara, onde ele mostrou que o país vive a maior crise política de sua história. Isso principalmente porque estão fazendo dos poderes legislativos a cozinha dos poderes executivos. E a gente faz um apelo aqui, apesar do presidente não estar presente, mas está bem representado,
que não tornemos a nossa Câmara, nem a nossa mesa diretora, a pessoas iguais a Eduardo Cunha e Renan Calheiro. São pessoas que representam o Brasil, no entanto, enojam o nosso país. Hoje mesmo já fizeram um acordo para indicar um ministro para o PMDB numa facção e outro ministro do PMDB em outra facção, ou seja, uma na cota de Renan Calheiro e outro na cota de Eduardo Cunha. Então isso só pode acabar com um país que tenta se soerguer e, no entanto, fica preso aos problemas de negociatas, aonde é dando que se recebe. E a gente vê aí, o presidente da Câmara começou a alardear que ia fazer uma frente contra a presidente Dilma, no entanto, quando ela diz assim, está aqui o ministério, acabou-se a briga. E a gente espera que isso não se alastre ao longo do nosso país, porque não se pode de maneira nenhuma viver uma democracia plena aonde não existe a oposição. E nós, como parte imparcial do governo em Goiânia, nós vamos continuar combatendo a corrupção, principalmente em Goiânia. E não foi diferente, apesar de não ter havido uma passeata como ocorreu no país todo, mas em Goiânia ensaiaram aí um protesto onde acenderam cerca de 600 velas no prédio da prefeitura. Logicamente, não é um protesto digno da história de Goiânia. No entanto, vale a pena frisar que não deixou de fazer o seu momento, porque algumas críticas foram dadas, no entanto, a gente viu que pelo menos marcou-se presença e aquilo vai servir de estupim para outros levantamentos em Goiânia e outros protestos, porque Goiânia também precisa mostrar que fora do passado uma terra a exemplo das heroínas de Tejuco-Papo. E a gente não pode deixar que aconteça em Goiânia o que está acontecendo no resto do nosso país. Também gostaria de lembrar que soube hoje que o Marreta, que é o sindicato da construção civil, dos empregados da construção civil, está fechando as portas em Goiânia porque estão acabando as obras e, logicamente, vai acontecer muitos desempregos, né? Logicamente não tem mais trabalho e o pessoal vai começar agora. E não há mais necessidade de estar aqui a Marreta. Isso é ruim porque mal Goiânia começa a inaugurar sua fábrica no dia 28 de abril, no caso da Fiat, a Imobrás está em passo tartaruga, mas está caminhando e a gente já vai começar a ver, saindo de Goiânia, apesar de que é a maioria de fora, o emprego que é um problema sério quando as pessoas ficam desempregadas. E essa é a maior preocupação, porque quando a gente desempregar essas pessoas, estamos fadados a construir em Goiânia a favelização. Isso porque as pessoas aqui vieram trabalhar com almoço pago, jantar pago, moradia paga, e agora desempregados, eles não têm nem moradia. E vão começar a invadir terras e construir pequenas casas de invasão, e no final o problema será para nós Goiânia. A exemplo do que a gente ouviu agora à noite, e Pojuca, que teve o maior crescimento do Nordeste, demitiu nos últimos meses 7.985 pessoas. Já foi a 54ª cidade do Brasil com seu PIB. E hoje, apesar de ter uma receita muito grande, no entanto, o desemprego assola e, logicamente, a renda per capita vai diminuir. Isso é ruim e a gente vai torcer para que não aconteça isso em Goiânia. Aproveitamos a oportunidade também para mostrar a participação do nosso vereador Bruno Salsa, a quem, em nome da família de Pão de Pedra, da família da Betânia, agradece penhoradamente a ação feita pelo nobre vereador, que acudiu aquela jovem, uma jovem de 40 anos de idade, porque para mim é jovem, né? Eu tenho quase 70, 40 anos é a menina. E ela chegara na maternidade, no entanto, as pessoas não queriam atendê-la porque ela chegou num carro particular. Logicamente, chegou em Pão de Pedra, a ambulância disse que não tinha como trazer a pessoa. Veio para Goiânia, chegou aqui em Goiânia, e aí a médica disse, olha, não tem como atender aqui a parturiente,
nós vamos, e nem tem ambulância para levar a pessoa para Recife. E aí a gente lembrou-se do nosso nobre vereador, que é uma pessoa que, além de conhecer a área da saúde, é uma pessoa que tem livre acesso no Hospital de Goiânia, e conseguimos, ele, apesar da dificuldade que teve também, nos ajudando a pessoa de Betânia, que a família hoje pediu que eu dissesse de público aqui, agradecendo a Bruno Salso, a interferência, porque esse que é o trabalho do vereador, é chegar num local onde deve a obrigação de atender bem o público e atender mal. Negar o atendimento, porque uma coisa é você às vezes negar porque não tem condição de fazer, e a outra é você pegar, negar e dizer que não tem ambulância e a gente não tem condição de fazer um parto aqui em Goiânia. Isso é uma vergonha para Goiânia. E aí a gente agradece penhoradamente ao vereador Bruno Salsa pela ação que ele fez, foi lá pessoalmente e conseguiu resolver o problema. E a criança está muito bem, obrigado, viu? Agradece a você, porque você realmente agiu como deve agir um homem público em Goiânia, Pernambuco e no Brasil. Se quiser uma parte, eu concedo. Agradeço até, vereador, pelas palavras. Se eu não me engano, foi no sábado à noite. Sexta-noite, quando o vereador entrou em contato comigo e passou o problema de uma família da qual ele tinha. Inclusive, me comprometi em chegar lá e dizer assim, vinha a pedido de um amigo, seu Arnaldo. Aí o seu Arnaldo disse, não vamos esquecer essa questão. Eu disse, não, mas fiz questão, como havia dito. E o episódio se restringiu da seguinte forma. Quando a gente chega no hospital, primeiro eu tentei resolver pelo telefone, falando a respeito do caso, da paciente e tal, e infelizmente a assistente social se negou a falar comigo pelo telefone. Eu digo, não, tudo bem. Se a senhora quer me ver pessoalmente, eu faço questão de ir. Eu moro próximo ao hospital, já estava próximo ao horário, assim, acho que era por volta das 9 horas da noite, já tinha recolhido. Coloquei uma calça, troquei de roupa e fui no hospital. Quando eu chego lá, quem estava de plantão na maternidade era a obstetra chamada Isabela, doutora Isabela. Quando eu chego para falar com a doutora Isabela, ela chega e diz assim, Bruno, diga lá, ela já bota olhando para, olha atravessado para mim, já diz, diga lá, como se achasse que eu tivesse com a verdade, né? E o propósito lá não foi esse. Mas, doutora Isabela, é o seguinte, a gente está com uma paciente aí que veio de Pontas de Pedra, está gestante, e eu queria saber o que é que se passa, em que pé está a situação dela. Palavras dela, vereador. A gestante é de alto risco, está com a pressão alta, ela está em trabalho de parto, e por esse motivo eu transferi a paciente. Eu disse, mas a paciente me passou que a transferência deveria ter sido feita no carro particular dela. E se a senhora concorda comigo, se se trata de um parto de alto risco, nada mais justo que ser transferido uma ambulância. Aí ela pegou e fez assim, não, mas nós não temos ambulância. Disse, mas a gente não tem um SAMU? E por qual motivo vocês não solicitam a ambulância do SAMU? Tem 4 ambulâncias disponíveis lá. Ela fez, mas a assistente social não permite. Eu disse, senhora, quem está de plantão é a senhora ou a assistente social? Quem atendeu a paciente, avaliou a paciente, foi a senhora ou foi a assistente social? Aí ela disse, vá lá convencer ela, se você conseguir convencer ela, vai ser uma vitória. Quando eu chego para falar com a assistente social, antes de chegar para falar com a assistente social, a história totalmente distorcida, a médica, a doutora Isabela, mentiu. Na verdade, ela estava se omitindo, porque não queria passar 5 minutos no telefone para poder solicitar uma senha, para poder transferir a paciente. Quando eu estou me dirigindo para poder falar com a assistente social, chega a técnica de enfermagem lá, às pressas. Bruno, já resolveu. A médica adiantou o serviço e solicitou uma senha. Quando eu estou voltando de lá, de dentro, que ia conversar com a assistente social, a ambulância do SAMU encosta. Em resumo, a médica era preguiçosa, incompetente, estava omitindo o socorro, porque se tratava, segundo ela, de uma gestante de alto risco, porque estava em trabalho de parto e estava com uma pressão alta, e nem por isso, por preguiça, não queria solicitar a ambulância do SAMU, porque ia passar 5 minutos no telefone solicitando uma senha. É esse episódio, foi até bom o vereador ter tocado no assunto, infelizmente eu não pude escrever, eu ia falar isso. É esse episódio que rotineiramente a gente vivencia dentro do Hospital Belarmino Corrêa. Agora eu pergunto, todas as vezes que tiver um episódio desse, a gente vai ter que se dirigir ao hospital para poder resolver? Aí eu acho isso uma falta de respeito com o povo de Goiânia e com as gestantes. Como eu já disse na sessão passada, e a gente tem um voto de repúdio, e eu agradeço a toda a casa pelo que foi feito. Não é um fato isolado.
Não é somente uma profissional causar isso. Virou uma rotina, virou um vício, o descaso que está sendo feito com o nosso povo de Goiânia dentro do Hospital Belarmino Corrêa. Muito obrigado, senhor vereador. Isso, além da sua atitude, também explicar de público o que ocorrera. Infelizmente, esse é o quadro que vivenciamos hoje no Brasil. Ninguém dá atenção aos injustiçados. As pessoas que mais precisam são as pessoas que mais sofrem nesse país. Não tem justiça social, não tem justiça, não tem advogado para trabalhar de graça para esse pessoal e, no entanto, a gente vê uma pessoa carente chega no hospital e é tratada dessa maneira. Muito obrigado, senhor presidente.